Amém. Deus continue nos abençoando, né? Nós vamos se pôr de pé, irmãos, por favor. Vamos ler os Salmos número 1. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Salmos 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a ruína que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Todos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia. Que Deus abençoe a sua palavra. E também com ela abençoa as nossas almas. Como estamos de pé, vamos abrir nossas Bíblias aos Colossenses, no capítulo 3. E vamos ler a partir do versículo 9. Digo, o verso 8 ao verso 10. Não, de 8 ao 9. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça. Aos irmãos, aos Efésios 3, do verso 8 ao 9. A mim, o mínimo de todos os santos me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Pai Celestial, a Tua palavra inteira, Senhor, é um mistério. Felizes são aqueles a quem Deus revela o mistério. Meu Deus, nós não podemos calcular, como disse o apóstolo, incompreensíveis.
A única coisa que podemos fazer é crer e aceitar pela fé. E render a Ti, Senhor, e deixar que o Senhor nos guia e nos conduza em toda esta riqueza. O único que sabe como administrar é o Senhor. Está além da administração humana. Nenhum ser humano consegue administrar esta riqueza insondável. É grande demais. É muitíssimo. O tanto que pensarmos em distância, em longevidade, em altura, em profundidade, em largura, comprimento, ainda não chega o lugar determinado. É infinito. Então, Senhor, nós te pedimos simplesmente sabedoria, humildade e simplicidade para sermos conduzidos por Ti. E o amamos, Senhor, e honramos isto, ser seus cordeiros, ser ovelhas do Teu pasto. O que queremos é só alimentar. Pai Santo, dê-nos um bom tempo na Tua presença, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos, por favor. Este salmo que nós lemos deve ser a nossa vida, no nosso dia a dia. Nós não temos medo de dizer isto, porque nós não confiamos em nós mesmos. Nossa confiança está inteiramente no Senhor. O Seu sangue é que nos mantém assim e nos conserva. E nós não queremos estar alimentando os espíritos opostos ao Espírito Santo. Quando nós começamos a desconfiar que Ele está se aproximando, já tem alguma coisa em nossas vidas automaticamente que nos ausenta isto de nós e nós disto. Espíritos de invejas, de porfia, de engano, de desconfiança, de jactância, de orgulho, e assim sucessivamente, que é um ato, é uma obra maligna. Isso não existe no cristão. Não tem lugar na vida de um cristão, né, esses espíritos. Porque o nosso procedimento, ele é um procedimento de Deus. O nosso nascimento, ele é sobrenatural. Ele não é comum. Ele é incomum. É o nascimento como foi o nascimento de Jesus. Nós não estamos aqui como cristãos, como crentes, para justificar
em nossas faltas, em nossas fraquezas. Nós não justificamos nisto. Deus tem nos justificado. É Ele que nos justifica através da sua morte, através do seu sangue, da sua vida. Nós não sabemos de nada. Ele sabe tudo. A única coisa que nós sabemos é deixar que Ele nos leva, que Ele nos conduz. Nós o amamos isto. Então, como eu disse, esse salmo, ele é a vida do crente. Começando no verso 1, muito saliente, sobresaliente, esse versículo 1. Isso daqui é o nosso dia a dia. Não é porque você quer ser esse tipo de pessoa, é porque Deus te fez assim. Deus te fez desse jeito. Um verdadeiro filho de Deus, ele não gosta de ouvir conselho de ímpios. E ele não anda de acordo com o conselho dos ímpios. Uma coisa que você deve entender, que um cristão genuíno não precisa de um ímpio dar conselho para ele. Ele não tem necessidade disso. Quem dá conselho para ele é Deus, é o Pai. O Pai é que aconselha o Filho. E o Filho obedece o Pai. E nós somos filhos e filhas de Deus. E Deus nos dá esse conselho. E nós andamos segundo o conselho de Deus, e não dos ímpios. Outra coisa, nem detens no caminho dos pecadores. Deter no caminho de um pecador é conviver com ele. Essa convivência do seu dia a dia com ele. É viver com ele a vida juntamente com ele. Comer, beber, agir, atuar e se comportar assim. Caminho não quer dizer você andar na estrada, naturalmente falando. Caminho é vida. Caminho é vida. Então, se você sabe que você não pode fazer com que o caminho dele se converta no seu, também você não quer nada com o caminho dele. Nada mesmo. Isto é de Deus. Um verdadeiro cristão, ele deve ser diferente. Ele não deve parecer com o ímpio, com o pecador, com o mundano. Ele é diferente. Ele sente feliz ser diferente. Porque a vida de um cristão não é vazia. O caminho de um cristão não é vazio. O caminho de um cristão é preenchido com amor, com gozo, com paz, com longanimidade, com benignidade, com mansidão, com fé, com bondade, com temperança. Isso está fluindo no crente. Porque isto é do Espírito Santo que habita em teu ser. Ele produz essas coisas, é o seu caminho. O seu caminho faz isto. Por isso que não tem jeito
de você deter no caminho dos pecadores. Outra coisa que ele disse: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se assentar na roda, estar ali ouvindo aquelas palavrões, falando aqueles palavrões, falando as coisas, ouvindo, fazendo, praticando, agindo. Não tem jeito de você ser assim. A sua natureza mudou. A sua natureza é a natureza de cordeiro. É a natureza de ovelha. A sua natureza não pede para fazer essas coisas, para conviver no meio disto. É a natureza diferente. Por mais que você queira estar com aquele homem, aquela mulher, aquele rapaz, aquela moça, seja quem for, você não consegue. Não é mesmo? Aquela natureza de mergulhar e comer toda a partícula suja, imunda, foi trocada de você. Não existe mais. Então, você não se assenta na roda dos escarnecedores. Isso causa-se um arrepio. Isso causa-se uma coisa ruim em um cristão. Automaticamente, o seu organismo não pode absorver essas coisas. O seu organismo é o organismo do Espírito Santo. Não é mesmo? Agora, veja, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Quando nós somos familiarizados com Deus e Deus conosco, e com a sua palavra, você não precisa nem forçar. Aquilo está vindo como uma fita 24 horas. Está vindo como uma fita. Porque é uma coisa íntima. É um relacionamento íntimo. Quando uma pessoa se relaciona muito com o mundo e com as coisas do mundo, como é difícil para ele absorver as coisas de Deus. É difícil. Porque na verdade isso marca aquele sujeito. Tudo que você ensina a uma criança, aquilo que ela aprende quanto novinha, aquilo fica gravado no subconsciente. Se você aprende uma coisa, ensina uma coisa errada, você está violando a sua virgindade. Está violando a sua virgindade. A virgindade da sua natureza. Você entendeu? Por quê? Porque aquilo fica gravado no subconsciente dela. Ela vai sofrer para se livrar daquilo no amanhã. E às vezes paga um preço por aquilo. Por isso que nós devemos resguardar as nossas famílias atrás da palavra. Atrás da palavra. Se um adolescente passa a ficar assistindo tudo quanto é coisas imundas que passa nas televisões,
E até mesmo essas coisas que ele diz que não faz mal, não tem importância, de criança assistir, isso é maligno. Esses artistas que formam isto, que criam isto, eles são ungidos. Eles são ungidos com o espírito errado. E eles então formam aquilo dali, e aquilo por trás daquilo tem um espírito que está movimentando. Quem já assistiu cinema, conhece e sabe muito bem. Durante aquele filme, eles põem uma música. Aquela música daquele filme, ela está levando a você ter sede. E aquela sede não é só para aquele filme, aquela sede é para você beber uma determinada bebida. Coca-Cola, cerveja, e assim por diante. Quando o filme termina, você sai com sede de beber algo. Você vai ver que as pessoas, eles saem logo e já vai lá e pega uma coca, outro já vai lá e pega outra coisa, outro vai lá e pega outra coisa. Por quê? Foi a música, que é o fundo musical, que colocou nele aquela sede por aquilo. Já não falando o espírito. Quem tem experiência com isso sabe, eu não estou falando por experiência de terceiro, eu estou falando por experiência própria. Correto? E é dessa maneira que são essas coisas malignas. Desenho de crianças e tudo mais que passa em televisão. Aí você vai ver que isso leva aquela criança a ser marcada. Ela é marcada com aquilo. Papai ajuda a marcar. A mamãe ajuda a marcar. Porque quer se livrar daquela criança. E essa é a maneira que nós vemos os lares assim. Lares completamente deflorados. Então, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Amém. Juntos a ribeiros, no plural. Ribeiros. Nós temos a água que é no singular, é Cristo, a palavra. E esta árvore está plantada junto a ribeiros. Esses ribeiros é exatamente fluindo em você, através da água pela qual você foi plantado ali. As suas folhas não podem murchar, não podem morrer e nem cair. E dá o seu fruto na estação própria. E tudo o que faz prosperará. Ribeiros são 9 dons, que vai junto com os 9 frutos do Espírito. São os ribeiros. Não é o ribeiro do Tabernáculo da Fé, e nem do ribeiro da Igreja Batista, da Igreja Assembleia, nada disso. É os frutos, os dons do Espírito indo junto com os frutos do Espírito. Esse cristão, a sua profundidade está aí. Por isso, não tem jeito dele morrer.
nem enfraquecer. Satanás não consegue frustrar a fé de um cristão, de um filho, de uma filha de Deus, com suas propagandas nojenta, imunda, os seus alimentos pervertidos, hibridizados. Não tem jeito. Com os seus produtos que ele coloca na sua prateleira. Não tem jeito. Por quê? É o lugar que você está. É a posição onde você está estabelecido. Aleluia. Que você nasceu, foi gerado. Não é mesmo? Quando você vê essas pessoas comendo e bebendo e agindo e se comportando com um comportamento duvidoso, é porque ela está fora desse lugar. Não precisa nem você falar, a sua vida diz. Mostra tudo. Então isso produz em você uma sede, uma fome por Deus, ser fiel à palavra, ser obediente à palavra, ser sujeito à palavra, ser submisso à palavra. Há um fogo abrasador. Há uma chama ardendo dentro desse filho, dentro dessa filha. O fogo divino, o amor divino. Aleluia. Amém? Oh, como isso nos faz sentir. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Às vezes eles nem conseguem colher os seus frutos. Não colhe nem os seus frutos direitos. Selam os seus testemunhos novinhos. Moço morre, moça morre. Você entendeu? Até mesmo a sua vida do dia a dia natural é tirada, ceifada. E os seus frutos amildados, queimados por pragas. Por quê? É o lugar que eles nasceram. E aí entra aquele ditado, como eu disse, cobra comendo cobra, cão mordendo cão. É aquela vida deles, essa situação. É um estado lamentável, é como uma galinha que faz o seu ninho no chão. Antes que os seus filhotinhos saiam, ali vem a cobra e come, ali vem o coiote, come, vem tudo, destrói tudo. É o lugar que foi feito o seu ninho. Não é assim como a águia, o seu ninho é lá em cima na penha, lá dentro da rocha, lá em cima. Ela coloca os seus ovos ali, choca as suas águiazinhas, os seus filhotes, e alimenta eles de bico a bico. Não é mesmo? E eles crescem naquele ninho ali. E logo então, quando chega o tempo de fazer um preparo físico, ela pega aquelas águiazinhas, ensina elas como deve ser. Ensina no ninho, lá em cima. Qual é o procedimento que elas devem tomar. E ali então, põe elas bem firmadas, com seus biquinhos, firmadas em suas penas, e ela levanta com aquele monte de águiazinhas sobre ela.
leva lá embaixo. Deixa aquelas águiazinhas ali e voa lá para o pico da montanha e fica olhando de lá e observando aquelas águiazinhas. E aqui embaixo elas estão brincando e pulando cabriola uma com a outra e tudo. Elas estão tranquilas, descansadas. Por quê? Mamãe águia está olhando de lá. Está observando ali os seus filhotinhos águias. Deixa se aproximar um coiote ali para você ver o que acontece. Ela desce com aquelas grandes asas poderosas, aquelas grandes unhas agudas, apanha aquele coiote, leva lá em cima e solta de cima lá. Ele cai aqui embaixo, desintegra todinho. Isso é verdade. É a característica da águia. A águia mãe, ela está ali, ela está observando tudo. A hora que vem uma tempestade bem forte, ela cheira aquela tempestade. E ela sabe, aquilo vem vindo tão forte, ela desce ali, aquelas águiazinhas já foi ensinada. Quando ela desce, ela sobe em cima, põe os seus biquinhos naquelas penas e as segura. E ela levanta contra aquela tempestade de 80 km por hora e cruza aquilo e vai lá e coloca elas lá no esconderijo. Aleluia, amém? Essa é a águia de Jeová. É Deus, faz com seus filhos. Cada pena que aquelas águiazinhas seguram é uma promessa divina. Tem mais de 600 promessas na Bíblia para cada um de nós, que Deus nos deu para segurarmos os nossos biquinhos de águias. Aleluia, amém? Não é assim com os ímpios. Eles perdem a sua lavoura, eles perdem o seu plantio, eles perdem os seus filhos antes de mesmo chocar. É horrível a vida de um ímpio. Mombrana, ele disse: o caminho de um transgressor é duro. E Paulo fala aos Hebreus, ele diz: horrenda coisa cair nas mãos do Senhor. A melhor coisa que nós devemos fazer é cumprir a sua palavra, não é mesmo? Amém? Agora, não são assim, ouça, digo, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Congregação dos justos é aqui, ó, que é a congregação dos justos. Nós somos uma congregação, estamos todos reunidos em um lugar para ouvirmos estas verdades. A palavra de Deus, não é mesmo? Mas o ímpio não suporta isso. Eles não aguentam essas coisas. Vão embora. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Não me importa, eu não estou tratando e nem falando com matérias, carne, sangue. Eu estou falando com o seu caminho, o meu caminho, o nosso caminho. É a nossa vida, é o nosso espírito, é a nossa alma, não é mesmo? Agora, Deus dá a conhecer a esse filho tudo que ele tem para ele. Por isso que eu digo, bem feliz é esse homem, é essa mulher. Conhecer não é conhecer fisicamente, não é conhecer intelectualmente. Conhecer é na alma, é no espírito, é na natureza, é revelação. O conhecimento de Deus é revelação.
É o conhecimento de Deus. É a ciência divina. Está dentro do coração do seu filho. Aqui, Paulo está falando isto. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça. Graça é um dom imerecido. De anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. As riquezas. Hoje as pessoas pensam que ser rico é ter carro bom, ter casa boa, ter dinheiro, ter prata, ter ouro, ter fazenda. Eles pensam que isso é riqueza. Mas nós já temos aprendido que existe o rico pobre e o pobre rico. O rico pobre é aquele que está baseado a sua riqueza nas coisas materiais, que passa. Esse chama-se rico pobre. E o pobre rico é aquele que não tem nada deste mundo, mas tem Deus. Tem o Espírito Santo na sua vida. É o pobre rico. Não é porque ele às vezes não tem nada, que ele não quer. Digo que ele não consegue. É que às vezes Deus não permitiu dar a ele isto. Deus permitiu dar a você a sua vida. A minha vida te basta. Não é mesmo? Bem-aventurados pobres de espíritos deste mundo, porque o Pai vos agradou dar o reino dos céus. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo final. Quase já podemos ver isso suceder. Já quase estamos pegando com a nossa mão a nossa riqueza real, que hoje nós temos pela fé. Hoje nós temos ela pela fé. O cristianismo, ele só é verdadeiro. Não existe outra coisa mais verdadeira do que o cristianismo. O único verdadeiro é o cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo é pela fé. Não é pelo tocar, não é pelo pegar, não é pelo sentir, não é pelo gritar, não é por emocionar. Não, o cristianismo é pela fé. Você tem essa riqueza incalculável dentro de você, que é tudo que existe aqui fisicamente, na terra, o ouro, a prata, as riquezas incalculáveis que tem aqui, que é materiais, é sua. Está dentro de seu coração por meio do seu Criador que habita no seu ser. No entanto, você é esse homem rico, é essa mulher rica e não está ligado a essas coisas. É um peregrino. Peregrino, você sabe o que é? É uma pessoa solitária, que anda sozinho. Agora existe peregrino de toda espécie de gente. Aquele peregrino que é um peregrino de Deus, e aquele peregrino que é o peregrino do mundo. Não é mesmo? Você sabia que Ismael foi um peregrino? Ismael, filho de Agar. Ele foi um peregrino. E no entanto ele era um renegado, era um irreconciliável. Mas ele foi um peregrino. Você vai ver que quando Abraão fez aquele banquete do desmamamento do seu filho Isaque, que é o filho da promessa, e aí então ele fez um banquete. E naquele banquete Ismael zombou e criticou de Isaque. Quando ele criticou e zombou, a Sara achou ruim com aquilo. A Sara não achou bom,
Então a Sara foi e disse para Abraão: manda essa serva com seu filho para ir embora. Abraão não achou muito bom aquilo. Abraão achou assim meio ruim, porque o menino era filho dele. Aí então Deus disse para Abraão: faça o que ela está dizendo. Faça. Deus disse: mas eu também vou fazer uma grande nação do menino. Faça. Abraão foi lá, pegou o cântaro de água, colocou no ombro de Agar, pegou o menino e falou: vai embora. Foram peregrinar no deserto. Peregrinaram no deserto. E por que eles peregrinaram naquele deserto? Porque elas descriam da promessa. Ele não aceitou aquilo. Ele zombou da promessa. Isaac é o filho da promessa. O Isaac era Cristo ali manifestado, tipificado em Isaac. E ele zombou, porque ele era incrédulo. E ele foi peregrinar no deserto. Então peregrinar é isso. Então há pessoas que estão peregrinando de várias maneiras. Mas os filhos de Deus peregrinam de uma forma completamente real. Você sabe qual é? É porque eles rejeitaram e abandonaram o mundo e se aplacaram na palavra. Eles é peregrino aqui em terras estranhas. Porque eles estão em vista uma cidade que o artífice e construtor dela é Deus. Aleluia. Por isso você é um peregrino aqui, minha irmã. Eu estou entrando numa mensagem que eu tenho. Eu vou passar, vou sair fora dela. Mas vejamos bem. Vejamos bem. As riquezas incompreensíveis de Cristo. Está dentro desse rapaz, dentro dessa moça, dentro dessa mãe, dentro desse pai, dentro desse filho, dentro dessa filha. Está essa riqueza. Vamos ver como é que Paulo fala? E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Ó, o mistério dentro de você, minha irmã, dentro de você, que está sendo revelado no dia a dia através da sua vida. A sua conduta. A sua conduta é a conduta do Espírito Santo. Às vezes você pensa assim: puxa, eu tenho que ser tão santo, tão santa, que eu não posso falhar. Não é assim, não. Não é desse jeito, não. Deus sabe que você está confinado dentro de um corpo do pecado. Um corpo inteiramente renegado. Mas ali dentro está esse mistério de santidade, de pureza, de justiça, de verdade. É a sua força, é o seu vigor, esse mistério. O mistério revelado a você, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Hoje eles não sabem disso, porque se eles conhecessem o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, eles tomariam Deus em sua palavra. Creria na sua palavra como você crê. Se assegura nela como você se assegura. E Deus não baseia
a sua vida eterna, a não ser na sua fé, na fé de Cristo, que Ele dá uma vez os santos. Por quê? É porque esse filho, essa filha, não tem jeito. Você não pode ser o filho do seu pai, a filha do seu pai, se você não estivesse na mente dele. Tinha que estar na mente dele. Não me importa, o dia que aquele pai nasceu, eu digo que aquele filho nasceu, ele já nasceu porque ele já estava na mente daquele pai. E pronto, e acabou. Ali é o natural. Assim somos nós. Nós estávamos na mente de Deus. Nós somos o mistério de Deus revelado, como Jesus era o mistério revelado. Tudo que estava em Deus derramou em Jesus, derramou em Cristo Jesus. E tudo que é Jesus está derramando em quem? Na sua igreja, em seus filhos, na sua noiva. E está tomando assim desfecho, um caminho que está levando-nos em direção à glória, que tudo que Jesus está derramando em nós está sendo jogado no reino restaurado, o Éden restaurado, antes que o pecado atingisse a terra. Por isso que dentro de cada filho há um clamor, há uma insatisfação, não de obter as coisas do mundo, mas uma insatisfação que ele sabe que ele não chegou ainda onde ele deve chegar. E então ele tem uma fome por Deus, ele tem uma sede por Deus. E que ela simplesmente vai tomando aquela forma de chegar àquele denominador comum de acordo com a eloquência do Espírito Santo derramando na palavra em nossos corações. Aí você vai crescendo na estatura completa de um homem perfeito. E quando chegará o momento, o que acontecerá? Esse mistério virá de uma forma real, revelado. E ele é tríplice. Ele é tríplice. Tudo que foi Deus derramou em Cristo. Tudo que é Cristo derrama na igreja. E a igreja no reino restaurado. É um tríplice propósito eterno de Deus que já estava nele na eternidade. E ele queria revelar isso e dar a conhecer ao mundo. E ele, para fazer isso, ele teve que se manifestar e fazer-se carne. E habitar em um corpo, morar em um corpo. Ali estavam os céus e a terra voltado para cá. Cristo. Sem dúvida alguma. Grande é o mistério da piedade, que foi manifestado em carne, justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado ao mundo, crido pelos gentios, recebido em cima a glória. Deus mesmo voltou na forma do Espírito, habita em um homem, habita em uma mulher, habita em seu corpo. Visão de Deus é revelação do Espírito. Deus dá o seu discernimento para você conhecer quem é você. E quando você conhece que você não é qualquer coisa,
Para Deus, isso te dá uma consideração muito grande, o respeito, que é exatamente o respeito do Espírito Santo na sua vida, que te leva à humildade. Não a minha, não a sua, mas a humildade do Espírito Santo para aceitar a sua palavra como ela é. Aleluia. E ali então Deus se manifesta na sua vida, no seu dia a dia, é no trabalho, é na rua, em todo lugar. Você tem temor de contar uma piada, você tem temor de mentir, você não faz isso, não porque você não quer mentir, às vezes você é tentado fazer isto, você é tentado, mas aquele que está ali, o homem do corpo da máquina, não deixa. Ele governa os seus sentidos, ele te domina. Ele domina a sua visão, ele domina o seu olfato, ele domina a sua audição, ele domina o seu tatos, ele domina todo o seu sentido natural e domina o seu sentido espiritual, porque ele está dentro desse homem interior. Ele habita ali, Deus mesmo. Você mudou tudo, deu meia volta. Meia volta, né? Você ia para cá, você virou o contrário, tomou outro caminho. Você deixou o seu e pegou o caminho dele. Aleluia, amém? Por quê? O mistério revelado a você, Cristo. Quando você compreende isso e conhece essas coisas por divina revelação, então você sabe quem Ele é. Não me importa, às vezes tem pessoas que não sabem nem assinar o seu nome. Mas quando a sua vida fala para o doutor, para o juiz, para o advogado, álgebra, eles nem sabem aquilo. Aqueles sacerdotes do Velho Testamento, sumo sacerdote Anás, sumo sacerdote Caifás, todos aqueles fariseus, aqueles saduceus, eles não puderam compreender Jesus. Eles não puderam. Eles olharam para ele, disse que ele era um divino, um demônio, um Beelzebu, um filho de má fama. Mas quando ele apareceu para uma pobre e pequena mulher, uma ex-prostituta, ela olhou e viu que ele era o profeta. Por quê? É a sua representação que você possui com Deus. Isso não está em você, é Deus. Deus conhece você, Ele conhece os seus, Ele é onisciente. Nada está escondido diante dele, mas tudo está nu e patente diante dos olhos daquele com quem nós devemos de tratar, não é mesmo? A Maria Madalena, quando pôs os olhos e conheceu, o que ela fez? Fez ela fazer aquilo? É o que estava dentro dela. Dentro dela. Irmão Brano, ele disse estas palavras assim, ele disse que quando Jesus desceu
Jericó de Jerusalém para Jericó, ele foi obrigado a passar em Samaria. Porque tinha alguma coisa em Samaria que estava forçando Jesus a passar lá. É como um imã muito forte. Passar perto de qualquer coisa vai puxando tudo. Puxa tudo. Não é mesmo? E às vezes você tem um imã em você, chamado eleição. É uma semente predestinada de Deus. É o imã de Deus. E quando Deus é o grande imã, Ele tem que chegar a você, porque você está magnetizado nele. Aleluia. Aí Ele vem a você. Ele é forçado a chegar ali. E ele foi. Chegou em Samaria e por trás das colinas tinha um povoadozinho chamado Sicar. Era lá que estava o que ele precisava. E quando ele chegou lá, pertinho de Sicar, ele mandou os discípulos até a cidade para comprar viver, e ele ficou ali. Ele sabia, é aquela coisa, parece que é um chip que está dando um sinal por ali, por perto. Ali por perto, você sabe que está por ali. Vejam, você parece que tem esse chip em você chamado Espírito Santo. É uma parte de Deus, é a eleição, é a vida de Deus em você. Não me importa, você pode estar no calabouço, pode estar dentro de uma grota, pode estar na favela, pode estar no âmbito de prostituição, pode estar lá no leito de dor, pode estar dentro das matas, pode estar lá no palácio. Isso denuncia, chama a atenção de Deus para aquilo dali, de uma maneira sobrenatural, de uma forma incomum. E você mesmo não sabe por quê. Depois é que você vai entender e saber por que que aquilo aconteceu na sua vida, com você. Você vai entender, agora eu entendi, agora eu aprendi por que que aquilo aconteceu. Foi Deus que permitiu, para um propósito. Aquela pecadora, ela estava ali naquela situação. Eu não sei, aqueles fariseus poderiam ter levado ela em outro lugar, os seus acusadores, mas não levou. Levou nos pés de Jesus, porque ela era uma filha de Deus. E o filho vem para a casa do pai, vem para o pai. E ali então o pai estava ali, e eles pensou. Isso é a mente intelectual. Pensou de uma forma diferente. Nós vamos arrasar. Nós vamos acabar. Eles não criam nele. Eles não tinham nada de representação nele. Por isso ele falou: se não me jogar uma sombra escura no seu ministério, vamos jogar uma má fama na sua vida, agora diante do povo. Pegou aquela mulher no flagrante de adultério, pecadora. João 8, você vai ver isso lá. Levou ela lá diante, jogou lá, empurrou lá, derrubou ela lá, e ela caiu de todo jeito lá nos pés de Jesus. Jesus só ficou olhando. Ele era Deus, aleluia. O nosso Deus, o Emanuel, Deus conosco. Ele conhecia o que estava no coração daqueles fariseus e conhecia o que estava no coração dela. Ele sabia tudo. Quando jogou nos pés dele, ele nem sequer se agitou um pouquinho, nem se preocupou, só ficou esperando a acusação. Ele já sabia tudo.
E ali então eles começaram a falar: olha, a lei de Moisés nos diz que quando uma mulher é pegada no flagrante de adultério, ela deve ser apedrejada e morta. E tu o que diz? A Bíblia diz que Jesus, baixado, escrevendo ali na terra, aí ele diz que ele só fez levantar assim e diz para eles assim: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Aí baixou de novo e começou a escrever. Nem olhou para eles, baixou de novo e começou a escrever. Quando demorou um pouquinho que ele olhou, não tinha ninguém. Saiu do mais velho até o mais novo, ó. Foi embora. Aí ele disse para ela: mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor, me condenou. Então nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Aleluia. Esse é o nosso Deus que nós cremos. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Salvador. Quando ele fala no coração de um filho, no coração de uma filha, aquilo desmorona ela todinha. Desmorona ele todinho. Aquilo produz um efeito. Traz um novo nascimento. Quando você ouve a palavra direcionada pelo Espírito Santo, muda tudo. Maria Madalena, quando ela ouviu, irmãos, entrando na nossa mensagem, o irmão Brando diz: ela deixou o cântaro, o velho cântaro de água da organização, deixou tudo. Quando você ouve a sua voz, deixa tudo, deixa amigo, deixa parente, deixa todo tipo de coisa nojenta, deixa tudo, lambança. É um novo itinerário. Você tem não é um novo endereço, é aquele endereço que você tinha desde antes da fundação do mundo. Você passa a conhecer Ele. Ele é revelado a você, e você tem esse endereço certinho para lá. Aleluia. E foi para a cidade. Não importa quantos poços Jacó tinha, ela havia encontrado uma nova fonte. Uma nova fonte. São João 7. 37 e 38. Uma nova fonte. E ela foi para a cidade e disse: vinham, vejam um homem o qual me disse as coisas que eu tenho feito. Não é este o próprio Messias? Por que ela conheceu e os fariseus não conheceu? Por que alguns sabem a vontade da palavra e outros não sabem? Nem forçando eles não sabem. Nem forçando, é o contrário. Se você forçar com eles, falar: agora que eu não faço, agora que eu não quero, eu vou fazer do jeito que eu quero fazer. Eles fazem bem assim. Você sabia disso? E não levanta uma palha, porque se pelo menos você falasse: você deve fazer assim, faz desse jeito, e ela fazesse ou ele fazesse, quem sabe haveria misericórdia para ele, haveria misericórdia para ela. Mas o contrário não faz. Eles não fizeram, mas ela diz: este é o Messias. Os judeus não puderam compreender isto. Eles disseram: ele é um leitor de sorte, Beelzebu. Jesus disse: eu vos perdoo. Mas às vezes o Espírito Santo vem e faz a mesma coisa, e você fala como aquilo. Isso nunca te será perdoado. Você sabe que essa dispensação a qual nós estamos vivendo agora é a dispensação terrível,
Porque essa não é a dispensação do Filho do Homem, essa é a dispensação do Espírito Santo. Você sabia disso? É a dispensação do Espírito Santo. A dispensação do Filho do Homem era Jesus. Mas essa não, ainda que o próprio Espírito de Cristo veio no ministério do Filho do Homem, de São Lucas 17:30, mas eu lhes pergunto, quem era que foi que apresentou ele? Foi William Branham. Mas como? Através daquele anjo do pacto, Cristo. Cristo não é Jesus. Cristo é o Cordeiro. Cristo é o teofânico, é o corpo celestial, é o Logos. Não é o corpo Jesus, carne, é o teofânico. Era o anjo do pacto. Então, a coisa é muito melindrosa, é muito perigoso uma pessoa cruzar a linha da misericórdia em 2 segundos. E agora, se eu não fizer as obras de meu Pai, não creais em mim. Mas aquela árvore frutífera estava dando os frutos. E agora observe o que ele disse, o quê? Que espécie de igreja ele estabeleceu? E agora, vocês católicos que querem dizer que Jesus estabeleceu uma igreja, que espécie de igreja ele estabeleceu? Alguma vez ele mencionou denominação? Um credo? Ele sempre esteve contra isto. Ele disse: vocês parecem, paredes caiadas. Vejam, sois ossos de mortos. E ele falou isso, foi para religioso, não foi nem para prostituta, ladrão, foi para religiosos, pessoas que liam os livrinhos, os pergaminhos da lei dentro das suas sinagogas. E ele os chamou de tudo que ele o podia chamar. Isto é certo. Ele estava contra isto, que ele era o fruto de Deus. E agora você pode fazer de 2 e 2, 4, se você quiser, está tudo bem. Então o Mombrand está mostrando, você pode manufaturar uma vida de crente, parecer muito com santo, e não é santo. Não é santo, porque a vida de cristão, ela não é fabricada e nem manufaturada, ela nasce. Ela nasce, é natureza, é semente, não é mesmo? Ele estava contra a coisa, a organização, contra suas teorias, o chamou de histórias, ou digo, de hipócritas, cobras nas gramas, e disse que eles eram demônios. Ele disse: sois de vosso pai, o diabo, e suas obras os fareis. Quais dos seus pais que não perseguiram os profetas que enviei antes de mim? E disse: então construíste sua sepultura? Disse: foram vocês que o colocaram ali. Ó irmão, ele não esburrou nenhum homem, nenhum deles. Aquele era o fruto de Deus. O que foi isto? Ficar com a palavra de Deus, fazer a palavra de Deus se manifestar. Ele disse de outro modo, o que diz as Escrituras, que ele disse que eu, o Messias, farei quando viesse. E agora, se eu não produzir aquele fruto daquela palavra, então
eu não sou o Messias. Mas se eu produzir o fruto daquela palavra que o Messias estava suposto a produzir, então eu sou. Amém? E agora, qual de vós podeis me condenar de pecado? Ele disse, aí está você. Qual de suas organizações faz a mesma coisa? Aí está. O Messias estava suposto a fazer isto, e o Messias tem que ser um profeta. E agora, vejamos alguns de vocês. Ele disse com suas altas ideias, vamos, veio fazer isso. E agora, eles estavam em silêncio, está bem? Ninguém disse nada. Faz! Eles tinham inveja de Jesus, porque ele não podia fazer o que Jesus fazia. Eles não podiam. Faz! O que era isto? Ele produziu o fruto de Deus. O Espírito Santo estava nele. Ele produziu o fruto de Deus. O que era ele? Ele. Agora ouça atentamente. Eu apressarei o mais rápido que puder, para não vos atrasar para a sua ceia de Páscoa. Veja, mas a sua ceia da Páscoa deve ser a ressurreição, vê? O Breno está falando, a ressurreição. Mas observe, ele era a árvore exemplo, o noivo para a árvore. Amém? Glória, digam, amém. Glória a Deus. Eu que estou mandando vocês dizerem. Eu vou dizer diretamente, se ele é o noivo árvore, crê você nisto? Do jardim do Éden, então o noivo árvore tem, o noivo árvore sem o feminino não produz fruto. Então ele tem que ter uma árvore noiva. Ela tem que nascer do mesmo material da palavra, feito carne da árvore. Eu espero que vocês tenham compreendido isto, amém? A mesma vida, as obras que faço também as fará. Não é isso correto? Ele era o noivo, recordem? Eu disse, nosso nascimento espiritual não foi diferente do de Jesus, não. Foi a mesma coisa. A única diferença que tem é que nós estamos no corpo do pecado. É a única diferença. Mas na verdade, a forma de gestação, como fomos gerados de Deus, do Espírito Santo, foi do jeitinho que Jesus foi gerado do ventre da Virgem. Do jeitinho. Você vê? A única diferença, porque o Espírito Santo, vejam bem, o Espírito Santo que formou aquela luzinha branca, que era o Filho, Logos, o Messias ungido, foi uma teofania. O Espírito Santo se transformou numa teofania. E a teofania se transformou num corpo de carne. Você sabia disso? A teofania. Primeiro Espírito, depois transformou-se em um corpo teofânico, celestial. Pode ver que o Espírito Santo ele desceu na forma da coluna de fogo para Maria. E aquela coluna de fogo absorveu-se em um corpo teofânico, celestial, que era o corpo do anjo Gabriel. O anjo Gabriel. Esse anjo Gabriel é o anjo de Israel. É o anjo que falava com eles. Esse anjo é Cristo, é Deus, é o Espírito Santo mesmo. Era ele, na forma de um corpo teofânico, um anjo. Agora, Maria viu ele porque Deus abriu os olhos de Maria para ver a visão. E Maria pôde ver aquele corpo, aquele anjo chamado Gabriel. Como o meu corpo, como o seu, como qualquer outro corpo.
Quando ele disse a palavra para ela, e ela aceitou e creu, aquela palavra era o anjo. O anjo mesmo era a mensagem. E aquela mensagem criou lá no ventre da virgem o pole masculino e o pole feminino. Veja, essa mesma mensagem que nós cremos hoje, irmãos, é a mesma. Não pense que é outra, não, é a mesma. Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Quando na verdade você recebe isso fresquinho do trono, como Pedro recebeu, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Isso te converte, isso te transforma, isso muda a sua vida, muda o seu caminho, muda a sua natureza. É Deus dentro de você, esse corpo teofânico, esse anjo aí dentro, essa teofania, dentro do seu espírito, que é você. Por isso que você não faz o que você quer, você faz o que Ele quer. Você é só o templo dele, você é a casa dele, você é o corpo vivente dele, aonde o Deus vivente mora. Oh, que bem-aventurado é esse homem! Aleluia! E aí então ele fez em você esse filho. Esse filho. Por isso que nós somos potencialmente a esposa. A esposa, ele é o nosso esposo. Somos noiva e potencialmente esposa. Porque esposa é uma mulher casada. E a mulher casada gera filho. Ela gera filho para aquele marido. E nós, como a verdadeira esposa do Cordeiro, estamos gerando filhos para ele. Aleluia. Isso nos leva a sentir uma pessoa diferente. Você diz, aquilo não é escriturístico. É sim. Eu apanhei isso agora, vê? Estamos preparando para ter uma reunião de cura em 1 minuto. Eu apanhei isto. Ele era. Vocês querem provar isto? Ele disse, eu vou e eu sou a videira, vós sois os galhos, São João 15. Eu sou a videira, vós sois os galhos, vós dareis os frutos, vê? E a árvore masculina e a árvore feminina produz o pólen, uma para o outro, que produz fruto. Aleluia. O galho e a vide faz a mesma coisa, vê? Isto é exatamente correto. A única coisa que nós devemos fazer é dizer, Senhor, tira toda a vaidade de mim, tira esse espírito de ambição, tira esse espírito de orgulho, de jactância. Me dê, Senhor, esta paciência, essa fé, ser humilde. Eu quero ser um membro, Senhor, do teu corpo. Eu quero ter a sua vida na minha vida. Eu quero viver como o Senhor viveu aqui na terra. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Deus nos ajude.
Nós vamos encerrar. Vamos cantar o hino 245. Perto de Jesus, procuro ser fiel chegar, mais belo que o ouro do sol nada é admirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar é te verei, Jesus. Estrela resplandecente da manhã é minha luz, o brilho dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Se mágoas vêm me perturbar, o bálsamo ele tem, me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Aleluia, Jesus. Graça, graça. Tudo que vem com o cristão, tudo que vem, seja bom ou mal, aquilo contribui para o bem daqueles que o amam a Deus. Isto é a verdade. Por isso o cristão não conhece a palavra o que é recuar, voltar atrás, se encovardar. Eles sabem quem tem crido e sabe da rocha que ele nasceu. É Cristo. Oremos. Pai Celestial, chegamos ao final.
leva-nos em paz, nos guarda e nos protege. É no teu nome que o pedimos, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus os abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Cristo amado, sei que na força do mal, tu, meu mestre, sempre serás protetor. Tu me guardas, dando-me paz divinal. Eu contigo sempre serei vencedor. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Não duvido, Cristo, meu mestre, de ti. Creio em tua rica promessa, Jesus. Não me deixes, nem me rejeites aqui. Quero sempre ver tua face de luz. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Oh, que bênção ter a certeza do bem, ter na vida paz e perdão do Senhor. Muito alegre busco essa pátria de além, onde reina Cristo Jesus, Rei de amor. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu